Vamos falar sobre raízes invisíveis. Que alegria, que satisfação trazer esse conteúdo para você, exclusivo para os membros do nosso Mastermind Aliança Milionária. Um verdadeiro, inovador conceito de Mastermind. O que possivelmente está travando ou sustentando os seus resultados? Esse é o tema da nossa aula aqui na nossa área de membros, nessa trilha de conhecimentos que te auxiliarão ao longo de toda a jornada. Eu quero começar lembrando que todo resultado visível, ele é sustentado por estruturas invisíveis. Os resultados visíveis, sejam eles positivos ou negativos, sim, você pode anotar. Eles são ancorados. Eles estão sobre o suporte de estruturas invisíveis. Se o seu resultado não cresce, talvez não seja apenas falta de estratégia. E eu posso, quem sabe, assegurar que você já deve ter tentado uma série de estratégias. E eu não estou aqui para desqualificar a estrutura de uma estratégia, mas para somar dentro da compreensão do que vai além do conhecimento, de que muitas vezes é raiz. Aqui no nosso Mastermind, a gente trata de faturamento, metas, técnicas, resultados. Mas nós vamos além. Nós tratamos do que sustenta os seus resultados. Dinheiro, crescimento, prosperidade não se perdem por falta de capacidade. Especialmente capacidade técnica. E nós estamos chegando num tempo em que nós precisamos ter a compreensão de que o nosso diploma, as nossas hard skills, as nossas qualificações, as nossas certificações, elas são importantíssimas, mas não são mais suficientes. Há uns anos atrás, ser um engenheiro, ser um arquiteto, ser uma advogada era o suficiente. Hoje, você bem sabe que não mais. Raízes invisíveis, elas podem ser compreendidas por tudo, absolutamente tudo aquilo que você não vê de forma consciente. E nós precisamos entender que nós somos apenas 5% de consciência. E, de acordo com as melhores literaturas, quase que 95% de inconsciência. Tudo aquilo que a gente não vê conscientemente mais governa as nossas decisões, limita ou até mesmo sustenta o nosso crescimento, define até onde você prospera ou não. Fato é que resultados não mentem e eles vão revelar raízes que estão ativas. Eu quero começar, inclusive, com um fundamento bíblico. Fundamento bíblico de raízes e frutos. Lá em Mateus 7,16 está escrito: pelos seus frutos os conhecereis. Na Bíblia, que é um livro de sabedoria milenar, Deus ele nunca começa pelo fruto. Ele vai começar pelas raízes. Até porque as nossas raízes, elas nos mantêm de pé. Elas nos sustentam, elas nos ancoram. Lá em Isaías 11:1 também está dito: das suas raízes brotará um renovo. Eu quero trazer para você um princípio espiritual. Se o fruto não muda, Deus não ajusta o fruto. Deus ajusta as nossas raízes. Prosperidade, paz, crescimento, expansão são frutos. Mas veja só. Identidade, fé, mentalidade e alinhamento são raízes. Sabrina, eu quero ser próspera. Eu quero ter paz, eu quero crescer, eu quero expandir os meus negócios. Frutos. Mas, para que esses frutos, eles sejam frutos reais, duradouros, contínuos, sustentáveis, é preciso que nós cuidemos das nossas raízes. E ao pensarmos em raízes, nós vamos trabalhar nessa aula identidade, fé, mentalidade e alinhamento. E eu quero começar trabalhando com você a identidade.
o teto invisível dos teus resultados. Provérbios 23, 7 nos lembra: assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Você não ganha mais do que se sente autorizado a ganhar. Você não cresce além da identidade que você sustenta. Exemplos de algumas limitações na nossa identidade que muitas vezes a gente não se dá conta, mas que merecem a nossa atenção. Crescer traz problemas. Eu não posso errar. Prosperar me afasta de quem eu amo. Estratégia sem mudança de identidade, turma, gera um esforço muito pesado. Dinheiro pesa. E aqui eu preciso trabalhar com você, dentro da visão sistêmica, lealdades que podem te travar. E dentro do sistema das constelações familiares, eu trouxe a citação do Bert Hellinger, que é o consolidador no mundo da dinâmica das constelações. Ele diz que muitos dos nossos fracassos não vêm da nossa incapacidade, mas de lealdades inconscientes. E esse mesmo autor, ele diz de forma clara que mais do que sermos amados, nós somos leais. Há uma citação dele que eu gosto muito que diz: muitas pessoas fracassam por amor. Talvez você vai me dizer, quais são as lealdades mais comuns e que poderiam, por exemplo, estar impedindo, através das minhas raízes, os frutos que eu tanto desejo? Não ganhar mais do que os pais, repetição de histórias de perda, a associação, ainda que inconsciente, a conflitos, a culpa quando o tema é dinheiro. Êxodo 25 diz: até a terceira e quarta geração. Muitas vezes há repetição. Isso dentro da esfera do business, porque nós temos aqui também esse cuidado com os negócios de vocês. Isso explica, e você deve conhecer pessoas. Quais são algumas das razões que impedem, por exemplo, pessoas que são altamente habilidosas e competentes de sustentarem o seu próprio crescimento? A ciência, e aqui eu me refiro à epigenética, comprova que traumas, experiências emocionais intensas alteram a nossa expressão genérica. Estudos da própria Raquel Eiuda, que é uma especialista em epigenética, mostram que medo, escassez, perdas financeiras podem ser herdados biologicamente. Às vezes, você pode estar só reagindo ao dinheiro como um alerta e medo, sem ter vivido esse trauma original, mas já carregar experiência traumática nas suas células. O corpo guarda o que a mente tenta esquecer. Eu quero também trabalhar contigo alguns padrões emocionais que sabotam nossos negócios. Empresas, elas quebram primeiro na mente dos seus líderes. Cresce, sente medo, desacelera. Tem oportunidade, posterga, se sabota e, turma, esse é o convite. Comece a perceber em que ponto ou com o que você se identifica na minha sala. Comecei um estirão de crescimento, de repente passei a lidar com uma perda. Surgiram oportunidades e eu acabei por postergá-las. Prospera, mas sente culpa. Negócios, eles crescem até onde o emocional do líder suporta. Gente, isso é duro para a gente ouvir. Mas talvez em nenhuma outra mesa você vai encontrar a clareza e o direcionamento tão profundos como aqui conosco. Também quero lembrar que decisões repetidas criam lealdades que são repetidas. Lucas 16:10 nos lembra: quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Resultados não mudam com uma grande decisão isolada, mas com microdecisões consistentes. E aí eu quero deixar uma pergunta para você. O que eu faço repetidamente, presta atenção, o que eu faço repetidamente que mantém exatamente o resultado que eu tenho hoje? Anote, escreva. Eu quero, inclusive, propor aqui uma atividade diagnóstica das nossas raízes, perdoe-me, invisíveis. Sim, eu trouxe para nós e vocês vão escrever, podem partilhar nos grupos individuais de vocês até as respostas conosco.
Qual o teu resultado financeiro atual? E aí, muitas vezes a gente fica focado só no resultado, mas a pergunta é: qual a identidade que sustenta este resultado? Quais são as principais crenças que limitam o seu crescimento? E onde você trava? Presta atenção a essa pergunta. Onde você trava e quem você desagrada quando você começa a crescer? Mas eu não quero parar por aí. Então, vou repetir. Qual o teu resultado financeiro atual? Responda com sinceridade. Qual a identidade sustenta esse resultado? Qual a crença mais limita o teu crescimento e quem você desagrada quando cresce? E onde você trava quando você começa a crescer? Qual a decisão pequena você precisa mudar agora? Não precisa ser nada muito grandioso. As microdecisões, quando contínuas, quando constantes, elas alteram de forma duradoura os nossos resultados. Clareza gera poder de escolha. Sem clareza, nós não temos poder para escolher. Eu quero te chamar a esse alinhamento de raízes para que a gente possa crescer de forma, eu diria, abundante, sustentável e sobrenatural aqui ao longo do nosso Mastermind. Mateus 15, 13 nos lembra: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O que uma prosperidade real exige de nós? Raízes alinhadas. Essa identidade madura, clareza sobre quem efetivamente somos. Essa consciência sistêmica de que, muitas vezes, você está apenas apegado aos frutos e precisa cuidar das suas raízes. Decisões intencionais. Eu quero que você comente mais uma vez lá no grupo que decisões intencionais você vai tomar a partir dessa aula que compõe a trilha do nosso Mastermind e que serve justamente para sair do básico, para sair do óbvio. Aqui nós não queremos só resultado, a gente quer sustentar crescimento com paz, com clareza, com visão, para que você possa, ao longo dessa jornada, construir excelentes resultados, mas não deixe sua saúde, não deixe o seu cuidado pessoal, sua estrutura familiar, a sua saúde mental, a sua espiritualidade de lado. Então, respondam essas perguntas e lembrem, as raízes precisam estar sustentadas em padrões novos, porque, como diz Romanos 12, 2, é através da renovação da nossa mente, do estabelecimento de um novo nível de fé, de um alinhamento através da compreensão de quem somos, do que viemos fazer, de quais são os nossos dons, quais são os nossos talentos, que a gente pode pegar uma excelente estratégia, ferramentas que visam alavancar os nossos resultados para que a gente possa chegar mais longe. Então, você vai responder esse questionário e lembre, cuide das raízes, porque os frutos a partir daí serão mais do que excelentes. A gente ainda se vê muito, muitas outras aulas estarão disponíveis para você. Qualquer coisa, nos chame o time além e vamos fazer desse ano um ano extraordinário na sua vida pessoal e profissional.